Leitura do livro de Eclesiastes, capítulos 19 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Eclesiastes, capítulo 9. Porque todas estas coisas considerei no meu coração para poder declarar tudo isto, que os justos e os sábios e suas obras estão nas mãos de Deus. Nenhum homem conhece nem o amor nem o ódio, por tudo que ele está diante dele. Todas as coisas sucedem igualmente a todos. O mesmo destino sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, e também ao impuro, assim como ao que sacrifica e ao que não sacrifica, tanto ao bom como ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Este é um mal entre todas as coisas que se faz debaixo do sol, que todos estão sujeitos aos mesmos destinos e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e a loucura habita em seus corações enquanto vivem e depois eles se vão para os mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque um cão vivo é melhor do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória é esquecida. Também o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e também já não tem parte alguma para sempre, em qualquer coisa do que se faz debaixo do sol. Segue teu caminho, come o teu pão com alegria e bebe o teu vinho com um coração jubiloso, porque Deus agora aceita as tuas obras. Que as tuas vestes estejam sempre brancas e nunca falte o unguento sobre a tua cabeça. Viva alegremente com a esposa que tu amas em todos os dias da vida da tua vaidade, os quais ele te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho, o qual tu realizaste debaixo do sol. Tudo quanto tua mão encontrar para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Voltei-me e vi debaixo do sol que a corrida não é para os velozes, nem para os fortes a batalha, nem tampouco para os sábios o pão, e nem tampouco as riquezas para os homens de entendimento, e nem o favor para os homens de habilidade, mas que o tempo e a oportunidade ocorre a todos. Porque o homem também não sabe o seu tempo, assim como os peixes que são pegos por uma rede maligna, ou como os pássaros que são apanhados em um laço, quando cai repentinamente sobre eles. Esta sabedoria também vi debaixo do sol e pareceu-me grande. Havia uma pequena cidade em que tinha poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a sitiou-a e construiu contra ela grandes baluartes. Ora, encontrou-se nela um homem sábio pobre, que pela sua sabedoria livrou aquela cidade, e mesmo assim ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: a sabedoria é melhor do que a força, no entanto, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos homens sábios são ouvidas no silêncio mais do que o grito daquele que governa entre os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes capítulo 10. As moscas mortas fazem que o unguento do perfumista exale mau cheiro. Então, aquele que tem um pouco de sensatez tem reputação de sabedoria e honra. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Quando um tolo andando pelo caminho falta-lhe a sua sabedoria, ele diz a cada um que ele é um tolo. Se o espírito do governante levantar-se contra ti, não deixes o seu lugar, porque a submissão pacifica grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol,
como o erro que procede do governador. A insensatez está estabelecida em grande dignidade, e os ricos estão assentados em lugar baixo. Viu os servos sobre cavalos e os príncipes andando sobre a terra como servos. Aquele que cavar uma cova, nela cairá, e aquele que romper uma cerca, uma serpente o morderá. Aquele que remove pedras será ferido por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro estiver embotado e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é boa em direcionar. Seguramente a serpente morderá sem encantamento e o falador não é melhor. As palavras da boca do homem sábio são graciosas, porém os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é insensatez, e o fim de sua fala é uma loucura perniciosa. O tolo também é cheio de palavras. O homem não pode dizer o que acontecerá e o que virá após ele. E quem lhe poderá informar? O trabalho dos tolos fatiga cada um deles, porque não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança e os teus príncipes comem de manhã. Abençoada és tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres e os teus príncipes comem na estação certa para se fortalecerem e não para se embriagar. Por muita preguiça o edifício se deteriora, e a ociosidade das mãos a casa goteja. Uma festa é feita para o riso, e o vinho produz alegria, mas o dinheiro responde por todas as coisas. Não amaldiçoes o rei nem mesmo em teu pensamento, nem tampouco no teu quarto amaldiçoes ao rico, porque o pássaro do céu carregará a tua voz e os que têm asas contarão o assunto. Eclesiastes capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque o acharás depois de muitos dias. Reparta a porção com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal poderá recair sobre a terra. Se as nuvens estiverem cheias de chuva, elas se esvaziam sobre a terra. E se uma árvore cai em direção ao sul ou ao norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do espírito, nem como crescem os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não recolhas a tua mão, porque tu não sabes qual se deve prosperar, esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente a luz é doce e coisa agradável aos olhos é contemplar o sol. Mas se um homem viver muitos anos e em todos ele se alegrar, também deve lembrar-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, ó jovem, na tua juventude e recreie-se em teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Portanto, remova a angústia do teu coração e retire o mal da tua carne, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te agora do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os maus dias e antes que se aproximem os anos dos quais venhas dizer: não tenho neles prazer, enquanto o sol ou a luz, ou a lua ou as estrelas ainda não estão escuras e antes que tornem a vir as nuvens após a chuva, no dia em que os guardas da casa tremerem e os homens fortes se curvarem e cessarem os moedores por serem poucos,
e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas das ruas hão de se fechar quando o som da moedura se aquietar. E se levantará a voz do pássaro, e todas as filhas da música hão de se abater. Também quando temerem que é alto, e houver medo no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um fardo, e o desejar falhar, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão pelas ruas, antes que se afrouxe o cordão de prata e se quebre o pote de ouro, e o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto à cisterna. Então o pó há de retornar à terra como era, e o espírito há de retornar a Deus que o deu. Vaidades de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Além disso, porque o pregador era sábio, ele ainda ensinava ao povo a sabedoria. Ele deu verdadeira atenção e buscou conhecer e colocou em ordem muitos provérbios. O pregador procurou encontrar palavras aceitáveis, e as que escreveu eram retas, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos afixados pelos mestres das assembleias que nos são dadas por um pastor. E além disso, filho meu, por estas seja admoestado. Para a produção de muitos livros não há limite, e o muito estudar traz exaustão à carne. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Graças damos ao Senhor. Por mais um dia, cumprimos o nosso plano de leitura bíblica. Se você deseja fazer a sua leitura bíblica em um ano, junte-se a nós. Se inscreva no canal e ative o sininho e diariamente você poderá fazer a sua leitura acompanhada conosco. Aproveite para deixar o seu like nesse vídeo e nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Aproveite para convidar outras pessoas a fazerem a leitura bíblica diariamente. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre.